Fala pessoal, prazer, né? Hoje a gente está aqui com nossos ilustres aqui do InovaBio. A gente está com o nosso Nel, o Rasta. Luciana, me desculpa, fugiu, gente, é muito nome, tá? Hoje tá um dia muito frenético aqui pra todo mundo. Tá uma coisa muito louca. Hoje, especialmente, a gente tá na reserva da InovaBio no projeto do Cerrado, projeto Uriri. E assim, já aconteceu muitas coisas por aqui, tá um clima muito bacana. A gente tá aproveitando para fazer essa entrevista maravilhosa com todo mundo, nesse cenário maravilhoso que a gente tá aqui, tá? Então, assim, a Inova tá trazendo para vocês alguma mais insights sobre como funciona o projeto e por isso a gente está trazendo nossos ilustres aqui, tudo bem? Bem, primeiramente, Nel, eu acho que a grande maioria das pessoas já te conhece, né? Já é velho de casa, já todo mundo já sabe. Mas eu creio que nem todo mundo sabe dos corres que você faz todos os dias, né? Então, assim, primeiramente eu gostaria que você apresentasse, para as pessoas que não conhecem, que eu sei que tem pessoas novas aqui, que o pessoal aqui compartilha muita coisa. Se apresente primeiro e depois fala um pouquinho do projeto Uriri pra gente, do projeto InovaBio. Vamos lá, primeiramente quero agradecer, né? Todo mundo está aqui participando. Nós estamos em loco, né? Na área de preservação da InovaBio, no Cerrado, em Minas Gerais. Meu nome é Emanuel Maciel, eu trabalho na Inova desde 2012 e em 2019 nós startamos, né, esse projeto de preservação da InovaBio. A InovaBio está imersa dentro de um instituto que tem 3 frentes, né, que é a área de social e cultural, esportes e meio ambiente, e está aqui minha paixão, que é meio ambiente. O projeto Uriri, ele é um projeto dentro da InovaBio, né, então a ideia é o instituto ramifica para 3 frentes, e dentro da InovaBio, que é o projeto ambiental, ele tem N ramificações. O projeto Uriri é uma dessas ramificações, que é o projeto de preservação ambiental, que hoje nós temos 4 áreas, né, em 4 biomas. Na verdade, nós temos 6 áreas em 4 biomas distintos, e a nossa ideia no futuro é chegar nos 6 biomas do nosso país. Não, bacana demais, né? Aos pouquinhos a gente vai conquistando as coisas, isso, né? É uma coisa muito bacana. Nel, agora conta pra gente aqui. Como você conheceu o Rasta e como você conheceu a Lu? Acho que isso é a pergunta que todo mundo pergunta, né? Olhando assim, parece que você se conhece há trocentos milhões de anos, cresceu junto, né? O Afonso me perguntou isso hoje, exatamente. Então, conta pra gente, como vocês se conheceram, gente? 2020, cara, incêndios no Pantanal, gravíssimos. Eu conheci o professor Aldair, que ele é de Belo Horizonte, ele é professor da Uni, né, Rasta? Da UniBH. Ele é professor da Uni. Ele me convidou para ir até o Pantanal, acompanhar a equipe dele de resgate, que eles têm um resgate lá, juntamente com outra equipe de resgate que chama GRADE, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastres. E ele me convidou para ir, eu não conhecia ninguém dos grupos ainda, nenhum dos 2 grupos, eu só conhecia ele. E eu tive lá em 2020 com o pessoal. Lá foram distribuídas as tarefas para ser feitas. Uma era a distribuição de alimento para os animais, distribuição de água, resgate de animais, às vezes afetados pelos focos de incêndio, né? E eu e o Rasta ficamos incumbidos de fazer a distribuição de água, que havia secado todos os açudes lá. Então a gente tinha uma bombona de 1000 litros na traseira da picape, né? Que a gente passava em coxas artificiais e ia abastecendo para tentar deixar os animais hidratados naquele momento de incêndio grave, né? E nessa missão eles nos deixaram, né, Rasta? Foram 30 dias que nós ficamos juntos fazendo essa distribuição de água. Direto, então a gente foi criando uma amizade forte, né, nesse período, que são 30 dias. Até feliz, era o Zapamém do Pantanal. Então nós ficamos juntos muito tempo, então assim, naturalmente criado um relacionamento nisso. A Luciana, pouco tempo que a gente tinha chegado lá, a Luciana chegou. Né, a Luciana vai falar dela, mas ela é profissional na área de animais silvestres, então ela chegou por lá. E também eu não conheci ela. No dia que eu conheci a Luciana foi até um dia à noite, porque eu e o Rasta estava distribuindo água até à noite. E aí nós chegamos, ela tinha acabado de chegar lá no Pantanal. E aí a gente também começou essa relação, essa conversa e tudo. E aí fomos fazendo os trabalhos juntamente com esse grupo de resgate, até que em 2019 a gente começou a acelerar os projetos da InovaBio. Então aí eu convidei eles para participar com a gente, né, desses 2 projetos, e aí eles aceitaram. A Luciana é apaixonada com o ambiente silvestre, então ela nem tutibiou. E o Rasta a gente foi meio que natural, né? Vão ali comigo ali na Amazônia resolver um negócio ali. Foi, né? Então foi assim que começou toda a relação, né? De uma forma bem resumida, mas foi assim que a gente foi nos conhecendo. Aconteceu, né, naturalmente, né? O legal é que a fonte de vocês se conhecerem é meio que o amor, né? O meio ambiente, é o amor a ajudar os próximos, né? O amor a ajudar
os animais que estão ali, isso é uma coisa muito bacana. Acho que o que mais bate é os ideais, né? O ideal é o mesmo. Aí casou de todo mundo. Os objetivos são o mesmo. E foi. Aí juntou, né, um amor singelo, assim, entre todos. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Mas aqui, eu sei que o Nel é programador. Sou programador, graças a Deus. E você? Eu sou educador ambiental, trabalho com o meio ambiente já tem um tempinho já. E faço parte do GRAD desde 2015, me dedico aos desastres. E depois de 2020, depois que conheci o Manel, aí já agarramos. Você é auxiliar veterinário. Aí já pelo GRAD eu vim fazendo alguns cursos aperfeiçoando dentro da área. Aí eu sou auxiliar veterinário, desenvolvo alguns trabalhos também na parte de monitoramento de fauna. Mas isso é mais um... Fotógrafo. Artesão. Você é mais coisa, você tá escondendo aí. Dançarino também, escondendo que eu lembro. Dançarino de forró. E tem mais uma coisa que o Rasta também, ainda que eu esqueci, mas é isso tudo aí. Chefe escoteiro. Chefe de escoteiros, isso. Você é escoteiro. Foi até meu primeiro contato com o meio ambiente, foi no grupo escoteiro, sou escoteiro a minha vida toda. Fui membro juvenil e hoje eu sou membro adulto, trabalhando na gestão de adultos. E é o meu primeiro contato e minha primeira paixão. Hoje eu falo que o que me definiu mesmo como pessoa foi o movimento escoteiro. Que me trouxe esse amor e essa paixão pelo meio ambiente. Legal, que me salvou. Cara, sensacional, velho, sensacional. E você, Lu, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, meu nome é Luciana Guimarães, sou médica veterinária, né, formada há 20 anos. Tenho 2 pós-graduação em clínica cirúrgica de animais silvestres. E sou também do GRAD, né, há 11 anos. Eu sou uma das fundadoras do GRAD, desse grupo de resgate de animais em desastres. E aí conheci Emanuel lá no Pantanal, no meio da tragédia, né? Infelizmente, é desse jeito que a gente às vezes acaba conhecendo boas pessoas que a gente quer levar pro resto da nossa vida, às vezes num cenário não tão agradável, né? Num cenário de tristeza, a gente constrói às vezes umas alianças pro resto da vida. E aí ele falou do projeto, eu sendo profissional de animais silvestres, abracei na hora. Não podia não abraçar, né? Não, de jeito nenhum, né? Aí a gente foi conhecer a Amazônia, né? Juntos, eu estava dando aula em faculdade na época e a faculdade me forneceu para dar aula lá a campo, na Amazônia. E aí eu falei, vou levar o Emanuel. Falei, porque aí eu já sabia o que o projeto da InovaBio estava querendo, né, de espalhar, né, pelos biomas. Então eu falei, vou chamar o Emanuel, que é uma grande chance de a gente conhecer um novo bioma e de repente conhecer pessoas e adquirir também, né? E aí foi isso, a gente foi pela faculdade, mas foi ali que a gente começou a conhecer as pessoas, até que também não estão aqui, não fazem tanto parte assim como a gente diretamente, mas fazem parte da equipe da Inova indiretamente, que são os ribeirinhos que moram lá e que estão sempre ajudando a gente também, né? Até mais direto. Então a gente tem o apoio dessas pessoas que também viraram amigas lá, e foi através da faculdade que a gente conseguiu essa área lá na Amazônia. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? E vai casando e vamos formando mais alianças, porque todo mundo sempre pro mesmo ideal, então vai cruzando os seus caminhos. Estava falando mais cedo aqui que engraçado, que todo mundo acha que a gente convive o tempo todo junto, né? Mas a gente só encontra ou é pra campo ou é desastre, só encontra pra isso ou curso. Fora isso, cada um vai... Porque cada um tem seu trabalho. O que a gente planeja? A gente pega o ano, tá começando. Então a gente planeja assim, ok, a gente precisa de passar uma temporada dentro de cada bioma que a gente tá trabalhando na preservação. Então a gente monta um cronograma. Quanto tempo nós vamos passar na Mata Atlântica, quanto tempo nós vamos passar no Cerrado em Minas Gerais, quanto tempo nós vamos passar no Cerrado em Goiás, quanto tempo nós vamos passar no Pantanal, quanto tempo nós vamos passar na Amazônia. Isso, se a gente conseguisse cumprir certinho, seriam 6 meses de viagem em campo constante. Então é 6 meses da gente fazendo os trabalhos, eu dentro da Inova, o Rasta com os trabalhos dele, e a Luciana também, e 6 meses viajando e protegendo os biomas e tudo, entendeu? Ficando uma boa temporada em cada lugar. Não, bacana, né? Tem muita terra pra cuidar, querendo ou não, e é uma muito longe da outra. E uma coisa legal, né, que eu acho que nem todo mundo sabe, é que o Nel vai de carro pra esses negócios. Gente. Se a galera vê o volume de equipamento ali, Vitor, se for levar de avião, eu vou ter que comprar uma aeronave. Não, o pessoal vai ver. Eu imagino que todo mundo tá assistindo isso aqui e acompanha, né, InovaBio pelas redes sociais. E lá a gente postou, a gente tá postando, né, essa semana toda
todo o material que a gente está criando aqui, então vocês vão conferir de perto, gente, tudo que está acontecendo, tá? Então corre lá nas redes sociais, se você não viu, vai lá dar uma conferida, tá? Mas, Nel, me conta aqui, vocês se conheceram recentemente, né? Desde o do Pantanal 2020. Mas eu sei que a Bio tem um tempo mais de vida. E antes disso, cara, como que era a Bio? Como que funcionavam as coisas? Pois é, eu acho que, eu não lembro certinho de cabeça, Vitor, mas se eu não me engano, eu comecei a idealizar esse projeto em 2019, se não me falha a memória. Eu tô na dúvida se foi 2019 ou 2017. Mas tudo começou com planejamento, porque antes eu ficava dentro da Inova em horário integral. Então, não tinha jeito de eu fazer esses trabalhos externos, né, a campo, igual a gente está aqui hoje. Então teve que haver todo um preparo de pessoas para assumir os trabalhos que eu estava fazendo lá dentro, para ir me soltando um pouco mais, entendeu? Entrou o Luiz para ajudar demais lá. O Luiz trabalha comigo na Inova desde que a Inova existe, né? Na verdade, o Luiz está comigo desde que ela existe. Mas ele foi sendo preparado para se tornar o diretor de tecnologia da Inova no meu lugar, né? Então a gente foi preparando outras partes da equipe para ir assumindo pequenas tarefas que eu fazia. Então, realmente, eu estou na dúvida se foi 2017, porque teve a idealização, mas ela realmente demorou a começar a iniciar em prática por causa desse tempo de transição, de preparo, né, da equipe para substituir os trabalhos que eu fazia, até tudo engrenar, pegar no tranco certinho, rodar, e aí eu comecei devagarzinho, conseguir me ausentar da Inova por 3, 4 meses, 6 meses, né, e a equipe lá cuidando, e a gente fazendo esse trabalho em campo. Então, eu até falo muitos para eles lá, falo, cara, eu só consigo fazer esse trabalho porque a equipe mantém a Inova funcionando. Entende? Porque se a Inova parar, eu também tenho que parar meu projeto, sabe? Porque minha vida é sustentada por aquilo. Então eu agradeço demais eles sempre por esse motivo, entendeu? Por manter as coisas acontecendo para eu poder fazer esse trabalho de preservação ambiental. Essa vida de diretor é uma coisa complicada, né? É pesado. É pesado, muita coisa, gente, eu fico imaginando. E assim, o projeto avançou muito durante um curto período de tempo, se eu parar pra pensar, né? Foram somente alguns anos. Assim, conta um pouquinho mais pra gente sobre essa progressão da Inova Bio desde do Pantanal, né? Que teve o ápice, assim, digamos. Começamos com o objetivo de ter áreas de preservação nos biomas, mas a coisa mais difícil é assim, ok, eu preciso de tornar alguma área nesses biomas privada. E é difícil você sair assim, andando pelo Brasil afora, procurando alguém que esteja ofertando essa área para você adquiri-la, e definir ela como uma RPPN, por exemplo, né, que é uma área de preservação permanente. Então, geralmente, acontecia assim, exemplo, tivemos no Pantanal para fazer um mutirão de castração. E aí lá no Pantanal, eu conversando com moradores de lá, expliquei para eles, falei, olha, eu tenho intenção de criar uma área de preservação aqui no Pantanal, e vocês souberem de alguém, às vezes está querendo dispor de uma área, entendeu? Você dá um toque na gente e tudo. E essas oportunidades foram surgindo assim. Então aí as pessoas me ligavam e falavam, ó, achei uma pessoa aqui que está dispondo de uma área. A gente ia lá, conhecia a área, entendeu? Às vezes tem áreas que são degradadas já e a gente precisa trabalhar na recuperação, e tem áreas que já são até protegidas. Só que quando a gente pega uma área que ela está até preservada, Vitor, o que a gente está fazendo com isso? Você pensa assim, pô, mas se a área já está preservada, por que você está querendo comprar para preservar? Porque eu tendo ela em mãos como privada, eu garanto que ninguém vai destruir, entendeu? Porque por mais que ela hoje está preservada, alguém pode chegar lá e desmatar ou fazer qualquer outro trabalho, entende? Que seja para tornar aquilo produtivo e lucrativo para ela. Quando a gente cria essa área privada, por mais que ela está preservada, eu garanto que ela continue assim, entendeu? Então a gente vai muito trabalhando com essas indicações. O Rasta, por exemplo, teve na Caatinga durante uns 6 meses. É uma área que a gente ainda não tem em Caatinga. A gente quer chegar lá. Ele volta para lá em novembro. Então eu falei, Rasta, corre o olho, vê o que você acha por lá para a gente tentar criar nossa área de preservação lá. O que foi a primeira fala que ele me passou? Lá tem fazendas que foram criadas para pasto e que os caras querem dispor. Então, ou seja, a gente precisa de, se for possível, criar essa área privada pra gente e trabalhar na recuperação da Caatinga, entendeu? Então é assim que a gente foi evoluindo, basicamente com áreas sendo indicadas, e aí a gente cai para dentro dessa área, cara, e começa monitoramento de fauna, monitoramento de flora, recuperação de área degradada, entendeu? E vai fazendo abastecimento de águas, caso necessário, criando poço artesiano ou cisternas, e aí a gente vai trabalhando nas particularidades. E é assim que vai caminhando essa evolução, entendeu? Não, bacana. E se fosse assim, na ordem das reservas que a gente já tem, qual que seria a ordem? De onde você começou e como que tá? Essa área foi a primeira, Cerrado, Minas Gerais, foi a primeira área. Posterior aqui foi Pantanal. Amazônia. Não, Amazônia não, foi Pantanal. Foi Amazônia? Foi em maio, do ano passado a gente foi pra Amazônia fazer o trabalho da faculdade, e aí lá você já conseguia a área, né? Então beleza, então foi Cerrado, Minas Gerais, Amazônia, depois Pantanal,
Depois Mata Atlântica, São Paulo, uma área de preservação lá. E recentemente uma área de cerrado em Goiás, no pé da Chapada dos Veadeiros. No assim, Amazonas são duas, né? Na Amazônia a gente mais tem uma. duas. Na Amazônia depois a gente conseguiu uma outra área lá que o pessoal tava dispondo. Geralmente é isso que eu tava te falando, Vitor. É assim, o cara foi lá e desmatou e criou uma roça. De repente aquele negócio ficou inviável para ele por algum motivo e falou, cara, não dá para cuidar mais, quero dispor da área. Entendeu? Só que a área tá destruída, então dependendo da pessoa, ela não consegue fazer nada naquela área mais. Aí a gente entra, é uma área que a gente quer. Ele vira realmente um terreno impróprio, né? Impróprio, só que pra gente é bem produtivo. Pra gente é produtivo, porque eu vou recuperar aquilo, entendeu? Eu quero transformar aquilo num ambiente natural novamente, com árvores nativas daquela região, entendeu? Então foi mais ou menos essa sequência. Não, bacana. Se não tiver errando nada, foi por aí. E assim, de onde que veio, cara, o nome Projeto Uriri? Quando eu comecei a criar esse projeto de preservação, eu queria alguma coisa que ligasse a gente, assim, uma coisa forte que ligasse o projeto à preservação. Então me veio na cabeça na época assim, cara, eu preciso de um nome para esse projeto. E aí eu falei, eu quero uma palavra indígena. E aí eu comecei a procurar em várias línguas indígenas as palavras do dicionário desse povo, né, dos povos indígenas, e comecei a achar várias, em Guarani, em Yanomami, e assim foi. Na internet você acha várias. E quando eu achei a palavra Uriri, que eu fui ver a tradução dela, era terra-floresta. Eu falei, não tem nada melhor para representar a nossa área de preservação do que algo chamado terra-floresta, que é exatamente o que a gente quer cuidar, tanto da terra, e quando eu falo terra, não é só um pedaço de terra, é o planeta Terra, floresta, que é o que dá vida pra gente, juntamente com o oceano, é o que a gente recebe vida deles. Sensacional, cara, sensacional. E, gente, assim, vocês já foram pra todos, vocês já rodaram o Brasil inteiro, né? Convenhamos aqui. Acho que foi todo, ainda, foi um bocadinho. Já conheceu o Brasil quase todo já. Dentre todas as reservas que a gente tem alguma você tem um carinho mais especial, assim, que te dá uma lembrança bacana, ou então que você gosta do local? Conta pra gente. Você vai perguntar pra eles também, né? Com toda certeza. Eu vou falar as minhas, também, eu vou falar as minhas, aí eles passam as deles. Bom, cara, é o seguinte, a Amazônia, o brasileiro precisa conhecer a Amazônia, cara. Sério, é muito importante que todos tenham a oportunidade de ir na Amazônia, Vitor. Porque assim, todo dia passa no jornal alguma notícia de desmatamento da Amazônia, mas às vezes aquilo está tornando tão rotina que a população grande massa olha aquilo e fala, isso aí fala todo dia, é assim, começa a ficar natural. Quando a pessoa atenção, conhece aquilo, ele entende por que tem que preservar. Aí ele entende como esse cara, entendi por que tem que brigar contra a madeireira, contra a mineradora, eu entendi por que tem que lutar contra esses caras, entende? Porque tem que conhecer. Porque senão fica uma coisa que viram só notícias. Ninguém sabe realmente o que é. Quando você vai na Amazônia, Vitor, e vê ela, é um bioma especial, cara. Aquilo tem que ser cuidado. Pra mim, é a área que eu tenho mais carinho, assim, que eu mais gosto, tá? De falando. Falando assim, o Pantanal, eu tenho eu adoro lá, mas eu tenho mais preocupação com ele, sabe? Porque é uma área de fauna muito vasta. Não existe, eu sinceramente, eu não conheço outro lugar no planeta que tenha tanta variedade de espécies de animais do Egito. Então eu tenho muito carinho pela Amazônia e extrema preocupação com o Pantanal. E eu tô com uma preocupação bem alta sobre o Cerrado, cara, porque não é muito falado, mas o Cerrado vem sendo mais destruído do que a Amazônia. Mais. E nossa fonte de água basicamente está no Cerrado. Os grandes rios do país basicamente estão no Cerrado. E está sendo destruído e não se ouve notícia. Sabe? Isso não está na mídia, não sei porquê, mas está sendo destruído. Então, assim, na sequência, eu não vou falar nem que é um, entende? Mas eu tenho uma paixão pela Amazônia, uma extrema preocupação pelo Pantanal e pelo Cerrado. A Caatinga eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a fundo, o Rasta já conhece, não posso falar muito de lá ainda, mas é essa a minha sequência. E aí, deixa pro Rasta. Conta pra gente aí, cara. Cara, pra mim, tipo, em primeiro, assim, o que mais me marcou foi o Pantanal na questão de vida. Foi o lugar que eu mais vivido, assim, próximo da gente. E pelo poder de resiliência dele. Pelo estado que a gente conheceu o Pantanal, que foi um estado muito ruim. E pelo estado que a gente saiu ano passado, no início da chuva. E o poder de resiliência daquele bioma. Como ele é forte, sabe? É guerreiro. É igual o Cerrado nosso. Sofre também muito, mas mantém firme ele ainda. E o segundo vai a Amazônia, porque a gente teve muito a fundo nele. A gente teve bem introduzido mesmo na floresta. E conseguiu sentir o bioma mesmo, em si, falando. De toda a sua biodiversidade que tem dentro. E um que eu tô me encantando mais agora também, tá me cativando muito, é a Caatinga. Que o sertão é uma coisa que o brasileiro em si não conhece.
Quando você fala de sertão, você imagina seca, o agrestizão. Tem também, mas só que o sertão é um dos biomas tipo, mais ricos que eu já fui também, saca? Pelo que tem na boca do conhecimento de todo mundo no geral, a gente imagina ser tão pobre, mas é um dos biomas mais ricos que eu já vi, assim, que tá me encantando cada vez mais. São os que mais me cativam, os 3. Pantanal, Amazônia e Caatinga. Eu sei, Lu, qual que é o seu rank 3? Criamos um rank 3. Meu Deus, vocês montaram o rank, eu tô adorando. Tá mantendo, né? Eu vou puxar a sardinha pro lado da minha profissão, né? Como médica veterinária, é o bioma que eu mais também tive contato com os animais como sendo meus pacientes, né? Que foi o Pantanal, né? Infelizmente, através de sofrimento, né? Foi o bioma onde eu tive que mais prestar o serviço médico veterinário. Então eu também tenho muito carinho pelo aquele bioma, muita preocupação com esses animais, né? Eu me preocupo não só por mim, por eles, mas pelo futuro também de outras pessoas poder ter o conhecimento, poder ver ainda esses animais. Esses animais, tem muitos animais que estão infelizmente sumindo do mapa. Então eu fico, além de ter carinho, né, eu tenho essa preocupação. Quantas pessoas vão ter essa oportunidade de estar conhecendo, né, algumas espécies? Então o Pantanal para mim, como médica veterinária, também me dá assim, experiências. Por mais que a gente sabe quais são os animais que vivem lá, que habitam, né? O que de repente a gente vai chegar lá, o que a gente vai encontrar, sempre o cenário muda, né? A natureza muda. A natureza, ela não é certa, ela é incerta, você não sabe quando que ela vai reagir, né? Graças a Deus a força dela é gigante. Então o Pantanal para mim é o bioma que eu mais me realizo como médica veterinária. Seguindo a Amazônia, que é lindo também, né? A Amazônia, graças a Deus, aonde a InovaBio está, né? É uma área que a gente, graças a Deus, está equilibrada. Então esses animais estão um pouco mais protegidos, né? A gente vê ainda caçadores, mas não em massa, né? Então tem ainda animais que sofrem com a caça, mas não em massa. Então a área do Pantanal que a Inova tem, que é Manaus, né? Tá melhor do que a área da Amazônia, que é Belém do Pará, né? Que é uma área que a gente tem mais que se preocupar também. Belém do Pará é onde está tendo mais os desmatamentos, mineradoras, né? Onde está mais também a parte de caça, de tráfico de animais, né? O tráfico de animais também lá também é maior, né? Então a Amazônia me traz esse carinho, mas me traz um pouco mais de sossego, porque eu sei que a área está um pouco mais preservada e esses animais estão vivendo melhor, né? E aí, em seguida, a Mata Atlântica. Eu amo Mata Atlântica. Mata Atlântica é demais de bonito, né? A gente conseguiu ver, a última vez que a gente esteve na Mata Atlântica, a gente conseguiu ver uma espécie de tucano que está na lista, quase chegando na lista vermelha de extinção. Quando chega na lista vermelha, a gente extinguiu, não existe mais. Esse animal já está na lista negra, né? Que é o tucano do Pico Preto. A gente conseguiu ver um casal lá e, nossa, isso pra mim foi, dá vontade de chorar. Tivemos 2 prazeres lá, né? Um foi o casal de tucano e uma espécie de palmito jussara, que chama. É uma espécie de palmeira que serve de alimento para muito animal. Ela tá em extinção também, essa espécie, porque o ser humano tá arrancando tudo para pegar palmito e comercializar. Então, assim, isso preocupa muito, a gente está muito preocupado com esses pés que existem lá dentro da nossa área. Só próximo à nossa sede lá são 31 pés de palmito jussara. A gente quer identificar todos eles com placa, porque como nós não ficamos lá, a gente quer mostrar que isso está sendo monitorado. Então, assim, a gente ficou muito feliz de ter esse volume lá, que através dele eles vão se reproduzir. Mas é uma palmeira que tem sofrido também. Então, não só a fauna sofre com essas questões, né? Mas é isso. E lá no Mata Atlântica a gente tem isso em abundância lá. Quando a gente fala de preservação, né, a gente fala tipo de educação ambiental. Porque o bioma em si, mesmo ele sozinho, ele se regenera, ele volta, ele vai. O problema é o humano que continua habitando ele, que vai continuar destruindo. Então a preservação, além de pegar e fazer, é educar quem está no lugar, é passar, às vezes deixar uma coisa boa e o cara vê, opa, isso vai ser bom para mim não só hoje, mas depois também, e manter e disseminando essa ideia, né? Então, o que mais conta e o que mais preocupa a gente hoje, é uma das coisas mais difíceis também, é introduzir essa educação ambiental
na galera. Graças a Deus, aonde a gente passa, a galera vem abraçando muito bem essa ideia. Isso é muito bom. A gente tá... aquilo que eu falei, a gente está formando alianças. Então, a gente tem hoje como aliança ex-caçador, ex-cortador de árvore, de lenha, de árvore, entendeu? Que eles falaram, eu não quero mais fazer isso, eu quero trabalhar junto com vocês, eu quero proteger, eu quero preservar, né? Então, às vezes, na Mata Atlântica a gente tem na Amazônia também, é um número pouco, mas a gente viu que a gente conseguiu tocar na consciência de poucos, e aqueles poucos também podem expandir para outros, entendeu? Então isso pra gente, assim, é um legado que a gente vai deixando, né? E a gente vê que isso daí parece que vai contagiando as pessoas, né? As pessoas vão sendo contagiadas. Deixa eu contar a história do Tico. Do Tico, Ticão, espero que um dia ele veja esse vídeo. Eu gosto demais do Ticão. O Ticão é parceiro nosso lá da Amazônia, ribeirinho, nativo lá. Nascido. E eu passo o arquivo do vídeo pra você mandar pro Tico. Eu quero mandar pra ele. Tico, uma homenagem a ele, porque o Tico foi muito interessante, porque assim, ele começou a trabalhar com a gente lá, a gente pediu ele pra ser nosso guia. Né? E ele, cara, ele tá cansado de ver animal, ele vê todo dia animal, ele me manda vídeo de onça, me manda vídeo de serpente, ele tem costume. Só que assim, isso pra ele é tão natural que ele não dá uma devida atenção assim que a gente dá aqui, que isso pra gente é muita novidade. Então ele começou a andar com a gente lá como guia, levando a gente pra dentro da mata, e ele começou a ver que assim, a gente achava uma pegada, a gente não passava e simplesmente falava, olha uma pegada e ir embora, uma pegada. Vamos aplicar a folha de acetato, vamos tirar a medida, vamos tirar o molde, vamos medir a altura da pata, a largura da pata, as medidas das falanges, olha, achamos fezes, vamos coletar para identificar de qual que é, olha, achamos pelo. Então ele começou a olhar a gente fazendo esse trabalho de identificação de vestígios indiretos, principalmente, e ele começou a olhar e falar, cara, que legal esse trabalho que vocês fazem, eu quero fazer esse trem com vocês. Então, assim, um cara que já está acostumado a ver os animais e tal, mas ele nunca parou para olhar, sabe, a importância, por que as pessoas estão preocupadas. Olhos, né? Começou a mudar a cabeça do cara. Sabe, e hoje ele fala, cara, eu quero fazer esse trem com vocês, esse trem é legal demais, entendeu? O mais legal é que uma simples conversa, você não muda a ideia do cara, você dá uma outra perspectiva de vida pro cara, sabe? Ele começa a pensar em ver com um outro olhar e ter umas outras atitudes, sabe? Hoje esse Tico mesmo fala, eu não quero mais cortar madeira, eu não quero mais. Eu vejo pra nós aqui isso não é lucro. Ele dá um dinheiro na hora, mas é só o financeiro ali, mas depois o que perde é muito maior do que o financeiro. Ele já consegue enxergar ele já isso, consegue, né? E o mais gratificante pra gente é que ele tem 2 filhos. Esses 2 filhos pequenos já vai crescer com esse pensamento. Ele tava com o mesmo pensamento do pai dele, que era destruir. Hoje os filhos dele já têm um pensamento diferente. Aí entra o papel da educação, né? Porque o Tico, a gente é uma exceção entre muitos. Mas os filhos dele é o que vai realmente fazer a mudança pra frente. Não, sim. E o legal é que é essa questão de virada, né? De geração, que vai crescendo, vai entendendo melhor, vai mudando, se adaptando. Eu imagino, sim, que ao longo prazo aí... Na verdade, não é um médio prazo, né? A gente já tem uma mudança bem grande na mentalidade da sociedade. Eu acredito que o nosso futuro vai ser, em relação ao meio ambiente, né? Falando assim, eu acho que vai ser melhor. Eu acho que a criançada hoje já tá com outra pegada. Sabe, eu vejo muita criança hoje, assim, criança interessada, pequenininha, poucos anos, talvez 4, 5 anos, já jogando lixo no lugar certo, sabe, já olhando com a mãe em questão de reciclar, o que é o potinho. E eu acho que a criançada tá crescendo com outra visão, eu acho que o futuro vai ser bom. As crianças hoje em dia, é bonitinho de ver que elas falam assim, mãe, eu não quero comer bicho, eu não quero comer bichinho. Aí, e parece que elas já estão nascendo nessa geração meio que vegetariana. Elas falam, eu não quero comer bichinho, né? Esse aqui é o porquinho? Eu não quero, né? Então você vê que é uma geração, a gente recebeu uma visitinha agora aqui, né? São tudo bem-vindos. Então a gente vê, que nem minhas sobrinhas mesmo, as pessoas tacam papel no chão, elas olham pra mim, que isso? Elas acham aquilo é um absurdo. Eu falo, falta educação ali, a gente tem que... Mas elas queriam ir lá dar bronca. Então você vê que tá melhorando, mas você vê que é uma geração que tá vindo diferente, né? É um pensamento que tá vindo diferente, até mesmo dos pais que não têm esse pensamento, que são da nossa geração. A gente não foi criado assim, né? Infelizmente, a gente foi adquirindo depois, conforme, né, a gente foi vendo, a gente foi se apaixonando, né? Agora, essa geração não, você vê que elas estão nascendo desse jeito. E é aquela coisa, né?
A mudança a gente não vai ver, mas a gente faz parte e é dela. parte do processo, né? É verdade. E vai vendo esses pequenos resultados, já vai vendo o resultado, já vai cativando mais a fazer mais. É uma forcinha aqui que cativa um outro aqui, que cativa um outro lá. Vai se espalhando. Vai se espalhando, cara. É uma coisa maravilhosa. Você vê, a gente está aqui na área hoje da Nova Bio, aqui no Cerrado. Estamos com 8 membros, né? 8 participantes, mais a equipe do marketing que está aqui atrás das câmeras. Certamente essa galera vai sair daqui querendo disseminar alguma coisa, sabe, positiva para família, para irmão, para primo, para alguém, entendeu? Eu acho que isso naturalmente vai se espalhando rapidamente, assim. Então, assim, você parar pra pensar, a pessoa compartilha um vídeo, compartilha o outro, mostra pra família o que eles estão fazendo, a família vai entender, vai falar pro padeiro dela, vai falar com o açougueiro, vai falar pra vizinha. E vai disseminando, né? A palavra A gente precisa das pessoas, Vitor. É a sementinha plantada. Quem tem o poder, Vitor, o poder hoje de mudar todo o desastre ambiental que está acontecendo no nosso planeta está na mão do consumidor. Todo. 100% do poder está na nossa mão. Entende? Então, assim, não sei se vai ser assunto daqui hoje do bate-papo, mas tá, entendeu? Dá pra ter exemplos, assim, práticos disso, que é a população que manda, cara. Então, se a população quiser mudar, dá pra mudar, entendeu? Rapidamente dá pra mudar. Não, bacana demais. Ô, gente, e aqui? Vocês já rodaram muito, vocês já viveram muito nesse negócio. Conta pra gente, cara, algumas histórias que eu tenho certeza que o pessoal lá fica muito curioso. E eu fico curioso a perguntar pra vocês. Perrengues, cara, dificuldades, essas coisas que você só enfrenta no meio do mato. Como que é essa vida de vocês? Aqui no Cerrado a gente tá bonitinho, né? Tem casinha e tal, mas eu tenho certeza que a vida não é boa assim o tempo todo, não. Conta pra gente, gente. Conta umas histórias aí. Deixa eu lembrar uma. Eu tenho uma pancada, Uma né? que eu contei pra eles mais cedo aqui, a do trailer. A gente colocamos o trailer dentro de um curral do Silas. Aí a gente saiu do Pantanal na outra expedição já no início das chuvas. Não, volta um pouco, deixa eu voltar a história dele um pouco. É assim, o Pantanal a gente ainda não tem uma sede. Então nós fomos pra lá com um trailer, uma espécie de motorhome, né? Não é um motorhome, mas é o trailer. Eu e o Raça e a Luciana. E assim, não dava pra gente ficar diretamente na nossa área, porque dependia muito de água, sabe? Algum recurso. Então a gente conseguiu um espacinho numa fazenda próxima pra gente estacionar o trailer e ficar tendo um apoio dessa fazenda lá. O pessoal lá também quero mandar um abraço pra ele, o senhor Silas, o senhor Fernando, que é o dono da fazenda. Pedrão. Né? Mas aí agora você continua com relação a esse espacinho da fazenda, pode ir. O primeiro espacinho foi no sol rachando. Aí ele não colocou, a gente parou o trailer e falou, não, pode ficar à vontade, a gente não chegou a escolher, só parou e ficou. Só que o sol ruiu o dia inteiro, aí por resto começou a incomodar. Falei, não, vamos mudar, tem uma árvore ali, vamos pegar a sombra da árvore. Caímos com um curral de vaca, esterco o chão todo, tranquilo, fofo. Começou a chover. Na primeira chuva, tranquilo, ainda seguramos. A segunda, mais de 5 horas de chuva, o esterco desceu tudo pro chão, ficou só a água amarela da urina. A gente amarrou uma lona pra tampar as coisas e toda hora ia pra lá e colocava galocha e tirava. Pro resto nós já não colocava mais galocha, já ia descalço mesmo. A gente largou mão de preocupação, pisou nas fezes mesmo, vai. E vambora. Primeira estiagem que deu, o Manel virou pra mim e falou assim, nós vamos tirar esse trailer daqui agora. É hoje, já vamos. Parou de ver, cara, nós vamos agarrar aqui, vambora, vamos tirar esse trailer daqui. Véi, não dá, nós vamos ficar aqui, se nós não tirar daqui hoje, nós não saímos daqui mais. Foi um perrenguezinho, viu? Um perrengue bravo que eu passei assim foi na BR-319, indo pra Manaus, né? É legal que o Raça rachou de rir. Nós vimos nesse dia, nós vimos pra não chorar, né? Nós vimos depois. Nossa, velho, o perrengue mais pancada que eu peguei de carro foi eu e Raça. A Lu foi encontrar com a gente em Manaus, mas ela foi de avião, né, Lu? Foi de avião. Foi de avião. Mas a gente tem que levar os equipamentos, a gente foi de carro, cara. E assim, a gente saiu do Pantanal, aí você passa, vai subindo, entra em Rondônia, passa em Vilhena, Ariquemes e tal, passa em Porto Velho, e aí vai pra, esqueci o nome da cidade, Maitá, eu acho. E depois você pega a BR-319, cara. Aí são 800 km, 800 quilômetros de estrada de terra. Daqui em São Paulo, até na clínica da Luciana, eu sou 600 quilômetros. De asfalto, BR-381. Lá são 800 de terra. Então, assim, tudo bem, era uma terra boa, a gente tava indo, né, Raça? Tranquilão, de repente, fazendo vídeo, cantando. Eu lembro desse vídeo. Cantando. Eu lembro desse vídeo. Até 2 horas da tarde, tudo feliz. Tudo feliz, cara. Depois das 2, chuva. Vitor, e chuva. E aí, meu filho, já não tinha estrada mais não, era só... Já não tinha só ali. Eu aqui segurando. Ai, meu Deus. Eu olhava pro Raça, as Raças agarradas assim. Eu segura, Raça!
Agora vai! E o bicho pegou, cara, assim, foram perrengues, esse dia foi perrengue. Por fim, assim, pra você ter ideia, o farol do carro não funcionava mais de tanta lama. Então, pô, a gente teve que parar, pegar água mineral e lavar. Porque não funcionava mais o farol. Pra você ter ideia, lá fica tão escorregadio que os caminhões vai andando, eles param no meio da pista onde dá e fica. Os caminhões param. Né? E é azar de quem tá vindo, aí você tem que ir e jogar pra lateral, e é barranco. Aí nessa de jogar pra lateral umas 4 vezes, nós deslizou e ia dentro do barranco e subia de novo. E foi assim... perrengão. Quase morrendo. Esse foi perrengão mesmo. Essa aí, de já, transporte foi... Haja 4x4, né? Haja 4x4. Ah, pousada do Fausto. A gente parou pra dormir. É. A gente, na hora que a gente ficou em terra firme, nós olhamos um pro outro, deu um abraço e tamo vivos. Pior que é o seguinte, depois desse perrengue todo, tem um municípiozinho no meio do caminho antes de chegar em Manaus. Tipo umas 2 horas antes de chegar em Manaus. Achamos esse vilarejo, paramos para um cara, tem lugar pra pouso aí? Tem lugar pra pouso aí, queremos pousar. Pra dar notícia pro povo, tá vivo. Sentamos pra jantar, Vitor, isso o dia inteiro sem notícia, porque nós está de terra sem sinal de nada. Na hora que nós sentamos assim, demos uma garfada, pegamos o telefone, mandando a notícia, a luz, tchum, acabou a luz. Acabou a internet, acabou a luz, acabou tudo. Falei, é só amanhã pra dar notícia pro povo mesmo, vambora. Aí as fotos que a gente não manda pra vocês, aí tá só na luzinha da vela, selfie, os pratos de comida. Foi bem legal, mas assim, uma aventura, cara, assim, eu falo que isso não são graves, sabe? A gente considera isso como um aprendizado mesmo, o Rasta falou bem isso hoje, mas são aprendizados, cara. Um dia me perguntaram qual que é a minha maior dificuldade com relação a essas áreas, eu acho que é essa questão que eu falei, das pessoas entenderem, entendeu? O quão é importante preservar, isso é uma dificuldade. As pessoas entenderam a dificuldade. Mas esses perrengues são legais de passar, é vida, entendeu? Você vê que vindo pra cá hoje nós já passamos perrengue de novo, então acontece. O pessoal que tá seguindo a gente viu, né? O perrengue lá. O carro estragou no meio do caminho, foi rebocado, Afonso lá nervoso, dirigindo, não vai. É muito bom, tem que ter isso, senão fica fácil demais. Não é? Gera conteúdo, né? Eu aqui como Marcos tô fascinado. Na Transpantaneira com o trailer lá, a gente andando com o trailer, parou, mas parou, falei, cadê o step? Arrancou pra trás e ficou, né? Viu? Caiu, quebrou, voou tudo. Arregaçou tudo, o guincho da... o reboque. O reboque, do carro, o elevador, né, que sobe e desce pra encaixar, estragou. Nossa. Eu tô vendo aqui, só vocês estão falando. E você, Lu? Me conta, por favor, a história do perrengue que você passou com esse povo. Olha, eu passei um perrengue na Amazônia, aí saiu eu e o Emanuel pra fazer reconhecimento de mata, fazer georreferenciamento. E aí eu saí com um mateiro, que era o João, e você saiu com outro mateiro, o Tico. E aí a gente no meio do mato, assim, de repente só eu e o João só com um facão, e aí a gente começa a escutar que a gente estava sendo seguidos. E aí eu e o João grudou nas costas do outro, assim, começamos a olhar, né? E a gente não via nada, e a onça pintada, quando ela tá muito nervosa, ela estrala a orelha, né? Então os felinos, quando eles estão estressados, eles abaixam a orelha, e a orelha da onça dá um clac. E aí a gente assim, um de costas pro outro olhando, e a gente não via nada, só que a gente não via, ela tinha visto a gente, né? Então a gente estava numa região dela, né? E eu não sei se ela estava com caça, com filhote, que a gente não via, e ela vendo a gente. Aí a gente, vamos andar? Vamos. E a gente andava, e aí de repente o passo junto com nós. Aí parava um de costas pro outro também, porque a gente quer encontrar, né? Olha para as árvores, não sei o quê. Eu, João, aí eu falei, deixa ela escolher quem ela quer comer. Vamos ver, quem ela vai escolher, quem ela vai querer comer. E o pior é que não pode correr, né? Não pode. Ela não. E a gente... E a gente escutando o estralo, aí parava também os passos junto com a gente, e o estralo da orelha, o João é onça. É onça, João, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. Ele, vamos com calma. Eu falei, o que a gente vai? A gente avança ou a gente retorna? Ele, eu acho melhor retornar, né? Não tá, você não vê ela. Pra onde você tava indo, onde você veio. E aí você, conforme você fica nervoso, você vai liberando a adrenalina e ela vai sentindo aqueles cheiros, né? Que a gente vai exalando ali. Ali, meu filho, se cortasse meu pulso, não saía uma gota de sangue. Ali não passava sinal nem de Wi-Fi. Eu não sabia o que fazer ali. Eu queria que eu sumisse, fazia assim, ó, né?
Aí a gente resolveu voltar, né? E ele indo de frente, eu indo de costas, tentando ver para não ser pega de surpresa. E aí a gente falou: se ela aparecer, o que faz? Ele: eu tô com facão. Aí eu falava assim: deixa ela. Aí eu falei assim: não, deixa ela escolher quem ela vai querer comer, né? Eu acho que tava em desvantagem nessa história aí, viu? Nossa, ele tava na vantagem e eu na desvantagem, mas eu acho que foi o maior medo que eu passei, assim. Foi saber que ela estava nos avistando e nos seguindo, e a gente não conseguiu enxergar ela, só escutava os passos, né? Mas que bom que ela ouviu. Banho com as cobras. Significa que ela banho com as cobras, eu e o Rasta também à noite, chegamos do trabalho lá no nosso alojamento, né, na sede na Amazônia, e aí o Emanuel, não sei onde ele estava. Já tinha banhado já. E eu e o Rasta. Foi banhar umas 9, 10. Porque o banho é no rio, entendeu? No rio, banho de rio lá não tem todo banheiro. Dia, todo dia. Toma banho de rio. E aí eu e o Rasta enrolando, tivemos que tomar banho no rio à noite, né? E vamos nós dois lá, não sei o quê. Aí conta aí, ó. Aí eu coloquei a lanterna na pedra, assim. É tipo assim, você desce e dá no rio. Aí eu coloquei a lanterna na pedra e tô tomando banho, só que eu entrei na frente da luz. Aí no que eu levantei o braço, eu só vi um rastrinho na água, só. Aí eu fui arredei, aí eu já vi um e vi outro, eu fui arredei mais, eu falei: luta, e as cobras indo pro seu lado. Aí na hora que eu vejo elas vindo da minha direção, só deu tempo de sair. E eu já falei correndo, a luz só bateu na mão. Vai pra lá, Aí a gente foi pro raso, terminamos o banho rapidinho, né? Paramos de fazer gracinha, né? Aí no outro dia a gente foi tirar o barco, né? Que tava lá na beira do rio, onde a gente estaciona ele. E na hora que a gente tirou elas lá embaixo, eram 2 jararaca d'água. Aí eu falei: que a gente escapou. E vindo pra cima ainda, nervosinhas. Você faz jararaca, qual o tamanho desse trem? Eram 2 jararacas pequenininhas d'água. Uns 40 centímetros. Mas é uma serpente peçonhenta, né? Não deixa de ser peçonhenta ali. Nesse caso, você já estava a quantos quilômetros da primeira cidade? Nossa, 3 horas. Porque primeiro tem que ir de barco. Suporte hospitalar, umas 2 horas. Primeiro que a gente tem que ir de barco. 20, 30 minutos, depois mais 1h30 de estrada, mais ou menos. De barco até o primeiro ponto pegar o carro, mais umas meia hora de carro. Pra chegar na cidade. Não é bom, né, tomar uma mordida dessa, né? Não, tava meio complicado. Onde a gente tá, não é bom tomar uma mordida, um bote desse, não. Mas faz parte, a gente vai aprendendo os comportamentos. As experiências é boa. Ô, gente, e assim, para esse ano, o que vocês estão pensando em fazer pro projeto Ori Rio? Onde vocês estão querendo chegar? O planejamento desse ano é em 4 biomas, né? Um é Araqui, né, no Cerrado. A gente já esteve aqui em fevereiro, o Rasta não pôde vir, ele estava lá na Caatinga, fazendo os cursos e tudo, e desenvolvendo conhecimento lá. Eu e a Luciana estivemos aqui, fizemos parte do trabalho de monitoramento de fauna, outra parte a gente vai terminar com a equipe que está aqui com a gente hoje, da Inova, né? E aí a previsão que a gente montou de cronograma, isso pode alterar um pouquinho dependendo dos compromissos do trabalho, mas era em junho, todo passar dentro da Mata Atlântica em São Paulo, 30 dias, né, imerso na Mata Atlântica, fazendo todos os estudos e pesquisas necessárias lá. Posteriormente a gente ia subir para Manaus, para a Amazônia, né, passa por Manaus e depois desce para o município que a gente está, que é Lindóia. Então seria isso em julho. Então julho todo a gente estaria na Amazônia e agosto a gente passaria dentro do Pantanal. Então a gente escolheu o Pantanal por último dessa vez, porque agosto e setembro começa um período bem de seca no Pantanal e a gente quer meio que estar lá nesse período, caso haja, se Deus quiser não, mas caso haja algum incêndio grave, para que a gente possa dar um apoio para os animais lá. E a gente tem cisternas que tá funcionando lá já, né? Com abastecimento de água, a gente está querendo ver como é que elas estão. A nossa esperança é que agora, nessa seca, essas 2 cisternas que tem lá façam o trabalho delas, que é manter a água para os animais se hidratarem, entendeu? Então, por isso que a gente fez essa sequência, descendo para São Paulo, depois subindo para a Amazônia, depois voltando indo para o Mato Grosso, passando pelo Pantanal, depois Belo Horizonte de novo. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer a todos aqui, tá? Pela paciência, né? Pelo tempo que vocês dedicaram aqui pra gente passar esse conhecimento pro pessoal. E gostaria de agradecer a Inova, agradecer, né, a todo mundo, por esse momento maravilhoso que proporcionou a todos nós aqui. E Nel, muito obrigado, Raça, muito obrigado. Valeu, Vitão. Então, pessoal,
acompanha, tá? Nosso canal no YouTube, acompanha o Instagram da Inova Bio, da Inova Soluções Digitais. A gente tá sempre postando material novo pra vocês. Esse material vai pra onde, falar nisso? Esse material aqui vai pro YouTube. O pessoal que tá assistindo aqui tá no YouTube, tá? Isso tá ao vivo? Isso, não. Infelizmente não tem internet pra fazer ao vivo. Mas eu gostaria, tá? Mas não tem internet não. Né? O pessoal que tá aqui, creio que já deixou o like aqui no vídeo, tá seguindo o canal pra sempre receber os negócios. A gente tá sempre trazendo conteúdo novo, né, pro pessoal. Sim. Então, assim, vai ter post de blog, vai ter post de rede social. Aí, ó. Todo mundo pode compartilhar. Vocês compartilham também, tá? Vocês fazem. Compartilha, sempre compartilhando. Quero ver esse material bombar, tá bom, pessoal? Então, assim, pessoal, muito obrigado. Um beijo no Valeu. coração e até a próxima. Até a próxima. Valeu, turma. Valeu. Tchau, gente.